Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais um encontro com uma advogada tributarista que vem aqui compartilhar a sua jornada e também hoje nós vamos falar um pouco de reforma tributária e as perspectivas que ela traz para a nossa advocacia tributária, né? E que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um aquecimento. Essa semana toda tem sido semana de lives com alunos meus que são advogados tributaristas, né? Alguns começaram do zero no tributário, outro era concursado e resolveu ir para a advocacia tributária. Teve outro que trabalhava no escritório, e aí conquistou sua autonomia de ter seu próprio escritório, e assim a gente vai conhecendo várias jornadas, e cada um deles também falando sobre os temas com que tem preferência, temas com que mais trabalham, dizendo como que prospectam, como que conquistam esses clientes. Então, se você perdeu aí as lives anteriores, aproveita, né? Pega aí feriadão, final de semana e já assiste aquelas lives também. E semana que vem, a gente também vai ter encontros todas as noites, que nós vamos tratar de temas da prática, temas da advocacia tributária. Aí você mais eu direto com você, para a gente trabalhar assim. E aí, Fabiana? Estou no zero. Como é que eu começo na advocacia tributária? Como é que eu cobro meus honorários? Né? A própria questão da reforma tributária, a gente vai tratar como é que isso impacta, o que efetivamente muda, e dentre outras coisas, né, que é tão importante para você nesse nosso mundo, nesse universo que é o tributário, e que eu sou suspeita, que eu sou apaixonada por essa área, né? Mas ela é uma área excelente, traz, ao meu ver, os melhores honorários e o melhor de tudo, sem precisar fazer audiência, né, com possibilidade de ter o próprio escritório, mesmo sem escritório físico, tá? Porque você pode trabalhar, começar e até se quiser continuar trabalhando em home office, sem precisar ter um escritório físico, com clientes por todo o Brasil e com clientes ao seu redor. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, é muito difícil prospectar clientes, porque eu não conheço ninguém, porque eu não tenho nenhum contato. Você vai ver, continua acompanhando aqui as nossas lives, que você vai ver que não é bem assim, que tem clientes aí ao seu redor. Inclusive, esse aquecimento que nós estamos aqui fazendo é um aquecimento para um evento que vai te mostrar do zero como prospectar o cliente, quais oportunidades apresentar e como desenvolver o trabalho. Né? E eu vou trazer nesse evento oportunidades que são portas de entrada, teses para pessoas físicas, teses para clínicas médicas, recuperações tributárias para a padaria, para o mercadinho que tem aí do lado da sua casa, para autopeças, também defesas em execuções fiscais, porque nós temos tantas pessoas que têm dívidas tributárias que você não faz ideia, né? Dos processos tributários, mais de um terço são execuções fiscais e a tendência é só aumentar. Acabou de sair um relatório do STJ prevendo aí o aumento ainda desse contencioso, o aumento ainda desses processos tributários, dessas execuções fiscais. Então, nessa semana, é a semana da prática tributária. Ela vai acontecer do dia 12 ao dia 15 de maio. E ali, aqui a gente está fazendo o quê? Live de aquecimento, né? Lá nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aula com conteúdo bem estruturado, bem didático, material para você, tá? As aulas vão ser no dia 12, 14 e 15 de maio. E aí, no dia 18 de maio, a gente ainda tem uma live só para tirar suas dúvidas daqueles temas, daquelas aulas que vão acontecer ao vivo, sempre às 20 horas. Se você não está inscrito ainda, clica aqui no link aqui embaixo, se inscreva na nossa Semana da Prática Tributária, você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Você vai ver nessa semana o que você não viu em 5 anos de faculdade. Você vai ver a prática tributária perfeitamente aplicável para você. E depois que você se inscrever,
Faz o seguinte, vai aparecer uma tela para você entrar no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp, porque aí você não vai perder nada. É por ali que eu vou encaminhar os materiais das nossas aulas e também vou encaminhar avisos, né, para você não perder os nossos encontros, que realmente, olha, é uma semana gratuita que vale mais do que muito curso pago por aí. Mas, como eu disse, hoje a gente tem uma convidada especial. E a nossa convidada, a gente, além de conhecer a trajetória dela, vamos também conversar sobre reforma tributária, as perspectivas, as oportunidades que vêm com a reforma tributária. E a nossa convidada especial é a Brenda Ibiapina. Brenda, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui conosco. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. É uma honra estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz de poder compartilhar a minha experiência e as minhas opiniões sobre esse assunto que eu também amo, que é o direito tributário. Vai ter com certeza um bate-papo muito gostoso. Mas antes da gente começar, né, a falar de reforma, de tantas outras coisas, eu queria saber um pouquinho da sua história, né? De onde que você é, como é que você começou no tributário, como que você me conheceu, né? E veio aqui para os nossos cursos de tributário. Conta um pouquinho aí desse início seu, dessa sua jornada para o pessoal aqui te conhecer. Tá. Bom, eu sou advogada, estava ali cursando direito, eu entrei também no curso de comércio exterior. E foi por volta do quarto a quinto período do direito, justamente quando eu paguei a matéria de direito tributário. E aí eu entrei em comércio exterior e já no meu primeiro período de comércio exterior eu também paguei a disciplina de direito tributário. Então eu tive duas abordagens completamente diferentes da disciplina, que foi o que me possibilitou eu me apaixonar por essa disciplina. Eu pude realmente me aprofundar tanto naquele ponto de vista mais Teórico e mais do filosófico, dia a né, dia, né, porque acho que no e comércio mais exterior deve ter prático. mencionado bastante essa Exatamente. aplicação ali, pelo menos na importação e exportação, né. Exatamente. E aí eu consegui também entrar na parte de direito aduaneiro com bastante paixão. E Uhum, aí eu costumo ouvir bastante as pessoas dizerem: ai, como é que você conseguiu gostar dessa matéria? Como é que você, né, se apaixonou por isso? Geralmente é uma disciplina que tem 2 períodos num curso de 5 anos. Geralmente as pessoas se apaixonam por penal, às vezes entram ali no civil, e eu digo, é porque eu tive esse privilégio de conseguir me aprofundar. uhum. Mas, embora tenha sido sui generis, a paixão é muito verdadeira, né? Então, durante toda a minha trajetória, eu sou do Piauí, de Teresina, me formei lá. E Teresina não é embora seja uma capital, não é uma cidade voltada para esse grande desenvolvimento de indústrias e tudo mais, que era o que a priori tinha chamado a minha atenção na parte do tributário. Então, no fim da minha graduação, eu migrei a minha atenção para estudar para concurso, para algo que me desse uma estabilidade ali do começo, para sempre ter esse ponto final, né, do objetivo final de investir na minha advocacia tributária, que era realmente o que eu acreditava que eu precisava ter um início, ter fundos, ter toda, enfim, uma série de crenças que você tem, mas que depois você vê que tem que começar. E começar, tem que começar com o que tem, mas tinha toda essa crença aí que muita gente tem, né? Que você precisa ter padrinho, que você precisa ter um escritório, enfim, para vender uma credibilidade, para ir daí as empresas te contratarem, etc. Mas aí começou nisso. E nisso eu passei em um concurso e não me arrependo, foi uma experiência mágica, trabalhando no serviço público, me engrandeceu muito como ser humano, mas meu coração sempre gritava pela advocacia, especialmente pela advocacia tributária. E daí eu conheci a professora Fabiana, que veio assim como uma luz mesmo no fim do túnel. Eu já estava bem desmotivada no meu trabalho e sem muitas perspectivas. O serviço público ele tem uma cultura
que exige que você se dobre ali, né, para o padrão do dia a dia da morosidade da máquina mesmo, para fazer funcionar como as pessoas esperam. E daí estava me sendo uma pedra no meu sapato, e também com relação aos estudos para concurso, é difícil você se manter constante e perene para algo maior, sem ver tantos resultados, etc. E aí eu conheci a professora Fabiana no YouTube e comecei a assistir os vídeos dela por puro entretenimento, sabe? Sem expectativa, eu só gostava de ouvir você falar, de ouvir você explicar sobre os assuntos. E aí eu assisti uma live, não me lembro exatamente quando, mas foi ano passado, e você explicou assim com riqueza de detalhes sobre o ITCMD e sobre as oportunidades do ITCMD. Eu sempre adorei falar sobre o ITCMD, especialmente naquele momento que estava tendo todas aquelas polêmicas sobre a reforma e etc. E aí eu fiquei, gente, eu preciso acompanhar mais, eu preciso conhecer essa mulher. Aí eu acabei me aprofundando, né, e tive bastante contato com seu conteúdo gratuito pelo YouTube mesmo, e foi o que me deu a segurança para começar a atuar. Antes de curso, antes de qualquer coisa. Então, eu conheci as teses, conheci a prática, conheci, enfim, fui bem convencida de que eu precisava de muito menos do que eu acreditava lá quando eu estava me formando, para de fato trabalhar no que eu amava. Então, foi uma catapulta, assim, uma alavanca gigantesca que me jogou, ai, com a fé e com a coragem. E aí eu comecei a me vender dessa maneira, né? Porque, embora todo mundo que formou comigo, que morava comigo, que, enfim, convivia comigo, soubesse que eu adorava tributário, que eu já tinha uma pós em direito tributário, que eu já tinha um MBA em finanças e controladoria, que eu adorava essa área, que trabalhar com dinheiro, com cálculos, é o que eu gostava, ainda assim as pessoas não me procuravam. Então, Você gostava, mas você não mostrava que você podia fazer alguma coisa, né? exato. Então, eu sempre me pareci muito indisponível, né? As pessoas me viam indisponível. Ah, não, ela está focada estudando para concurso. Ah, não, ela está trabalhando já, ela já está bem. Então, assim, era indisponível. Então, quando eu me coloquei à disposição, quando eu realmente deixei claro no meu Instagram, para minha família, para, né, o meu marido, que quase surtou com isso, as coisas realmente começaram a acontecer, as oportunidades começaram a bater na porta, as pessoas começaram a me procurar. E eu devo tudo isso à maneira como você deixa muito claro isso, tanto no curso quanto nos conteúdos gratuitos, que eu acho que é onde realmente isso chega, né, para as pessoas, que você precisa de muito pouco para viver o que realmente você quer viver, sabe? Então foi muito inspirador para mim, muito motivador para mim. Embora o conhecimento técnico eu tivesse ali de cabo a rabo, a vivência prática era muito importante. E você aprende fazendo. Então, mesmo que me botassem para escrever 20 peças, 20 embargos de execução, 20, não é a mesma coisa de fazer um caso concreto, de você pegar um caso, de você assumir um caso, né? Então, meu primeiro caso, inclusive, foi uma defesa de execução fiscal e eu tinha zero noção. Eu disse, meu Deus, eu vou confiar no meu instinto, na minha inteligência, na minha capacidade. E aí, a primeira coisa, eu não disse o não, né? Eu disse, olha, eu sou especialista em direito tributário, eu preciso assumir isso. Uhum, Então, eu preciso vestir essa roupa. Então, assim, o não eu não vou dizer de cara. Eu vou dar tudo de mim para aprender, para entregar o melhor para esse cliente. Mas uhum, o não eu não vou dizer. Então, meu primeiro caso foi isso. E aí eu corri no seu YouTube, corri no seu canal do YouTube para, meu Deus, com certeza a Fabiana já postou algum vídeo falando sobre isso, por favor, me ajuda. Aí isso foi bem antes de comprar o curso. uhum. Mas deu tudo certo, eu consegui entrar com a exceção de pré-executividade de
de prescrição intercorrente, bem simples, mas como eu não tinha nenhum contato, parecia um bicho de mil cabeças, né? Mas Uhum. era bem tranquilo, e depois que eu vi, eu disse, ai, não, calma, relaxa, é bem tranquilo, vai dar tudo certo. E E deu aí, certo. e deu certo, deu tudo certo. Então, foi sucesso. Mas até com relação a precificar o trabalho, eu não tinha a menor noção, eu não tinha a menor, realmente a menor noção. Então, assim, foi o norte, o sul, o leste, o oeste do meu trabalho, foi o seu canal do YouTube no começo, sabe? E aí isso realmente me encorajou a investir no curso e foi transformador. Realmente, o curso você consegue mergulhar, porque embora o YouTube tenha um conteúdo riquíssimo e você realmente entrega bastante conteúdo no YouTube, a profundidade, né, em que você se permite entrar ali ainda é muito limitada pela própria plataforma, mas no curso é maravilhoso. Tanto os conteúdos em slides, né, todo o material que você disponibiliza quanto as aulas. Uhum. Então, basicamente, a minha jornada é essa. Eu estou desde o ano passado vivendo isso, e daí, com a reforma tributária, eu usei isso de gancho em muitos casos para justamente conseguir vender essa consultoria, esse atendimento, e lá, né, o que você fala da esteira de produtos, né? E lá eu já conseguia fazer um mapeamento de oportunidades, e olha, a gente pode fazer isso, trabalhar assim, assim, assim. Então, uma coisa que você falou em uma das suas aulas que mexeu muito comigo foi que é realmente a profissão do direito que você não precisa que nada de ruim aconteça com o cliente para você poder trabalhar, né? Você não precisa que um divórcio aconteça, que uma morte, que um filho seja preso, ninguém. Realmente você encontra a oportunidade que muitas vezes ele nem sabia que tinha. Então você chega com uma notícia boa. E isso É, realmente mexe bastante, ajuda bastante a vender o serviço que e a legal, engajar esse cliente também. né? E como é que você faz hoje para se aproximar desse cliente, assim? Porque no começo você começou simplesmente falando: olha, eu sou tributarista, sou advogado tributarista para a família, para os amigos, e chegou um para você. Agora você já está falando que você usa o gancho da reforma tributária para se aproximar do cliente. E aí, como é que Isso. você faz isso? Você pesquisa o cliente, você vai por meio de conhecidos, de parceria, de redes sociais? Quais são os mecanismos que você faz para chegar até o cliente hoje? Hoje eu basicamente atuo no Instagram. O Instagram tem sido a ferramenta que tem me alavancado bastante, principalmente para parcerias. Então, alguns profissionais, e quando eu digo que a internet é realmente uma coisa que me surpreende, é muito maluco, porque eu vejo a minha voz ser ouvida em lugares que eu nunca pisei, e para mim isso é muito doido. Então, são profissionais de outros estados, de outras cidades que me procuram para parcerias, para assumir tanto casos quanto para representar carteira de clientes aqui em Brasília. E isso tem me possibilitado bastante oportunidades. Mas a internet é que tem me proporcionado a oportunidade de fato, divulgar tanto o conhecimento, né, quanto passar ali, mesmo que superficialmente, alguma credibilidade a ponto de esses profissionais me procurarem. E também, inclusive, aconteceu algumas parcerias lá pelo grupo do Telegram do curso. Então, tem sido basicamente isso. E aí, no contato com esse cliente, eu consigo fazer toda essa tratativa, tanto da reforma, que muita gente ouve falar, mas não sabe exatamente o que é e o que isso pode repercutir no negócio dele ou na vida dele, seja uma pessoa física ou jurídica, quanto a venda do serviço em si, né? Mas a reforma tem sido, com certeza, um dos maiores ganchos de emergência, né? De atenção a esse ponto, esse assunto que, no geral, as pessoas estão pagando sem saber o que estão pagando, estão muito habituados ao sistema. Então, com a eventual mudança de sistema, nossa, surgem uma série de coisas, de fatores que fazem com que a pessoa tenha que
se habituar, tenha que se regular a esse novo mecanismo, né? E Afinal aí, de contas, vai mudar, ele vai ter que saber o que, que muda para ver como que ele se exato, ajusta, inclusive porque para muita gente, para a grande maioria, vai acabar levando um aumento de carga tributária, né? Então ele tem que exatamente. se estruturar para isso, né? Exatamente. Aí esse medo iminente, meu Deus, o que que eu posso fazer para me preparar? O que que eu posso fazer para dirimir esse impacto? Como é que eu faço para diluir esse Uhum. baque? Aí é que você consegue entrar nesse negócio e perceber que já tinha uma penca de coisa errada ali, uma penca de coisa que dava para ter resolvido antes, que já dava para. E aí tudo surge como uma oportunidade de diluir esse impacto, né? Uhum. Então, a reforma tem sido um argumento vivíssimo aí para vender isso. Isso é legal, porque como a gente está falando de empresas, até de pessoas físicas, mas é que empresas vão ter mais tributos, né? Quando você usa um ponto para uma porta de entrada ali, né? Aquilo que é mais sensível para aquela empresa, aí você passa a ter acesso ao que acontece lá dentro e pode, então, a partir desse primeiro contato, identificar outras oportunidades que ele nem fazia ideia, né? Então aí você tem vários trabalhos ali dentro para serem Exa desenvolvidos com um único cliente, né? Isso é bem exatamente. bacana, né? Exatamente. E o que eu gosto de enfatizar bastante é que tá tudo bem, até você saber que não está tudo bem. Então, você fica pagando errado, você fica pagando a mais, você, né, tem um prejuízo, pô, e você convive com isso. Você se habitua a isso, você calcula seu lucro e seus investimentos com base nisso. Mas aí, a partir do momento que você tem consciência, pronto, acabou a sua paz. Não Você acredito que vai eu estou pagando a mais, meu Deus do céu, né? Você vai sempre ficar pensando, meu Deus, e se eu pudesse, né, ter aquele. Então, assim, isso realmente muda bastante a consciência do empresário ou da pessoa com relação a isso. Uma dos argumentos que eu usei foi justamente esse, quando eu tive contato com um senhor aposentado que, por questões ideológicas, não queria usufruir da sua Da isenção do isenção. imposto de renda por causa de doença grave, etc. Mas ele ficava sempre pensando, ai, não, mas é porque eu vou tirar de quem precisa. Eu, não, calma. No Calma, caso, o seu quem dinheiro não precisa é necessariamente você. chega lá em quem precisa, né? Exato. Então, assim, mas isso tudo era uma noção muito romantizada dele, ideológica, até eu fazer um cálculo muito rápido com ele, né? E disse, suponhamos que você receba X reais, e eu tinha noção de que era um pouco a mais. Mas eu queria que ele tivesse essa dimensão de que era um valor alto, embora ele soubesse que recebesse mais, ou seja, era maior ainda. Uhum. Então, assim, eu fiz um cálculo rapidinho ali, pensando, olha, em 20 anos é isso aqui que o senhor está deixando de ter. Então, assim, isso sem considerar a correção. Então, tem pessoas que trabalham a vida inteira para conseguir acumular esse valor que o senhor está deixando para lá. Então, não Uhum. sei qual é a sua realidade, o que que esse valor impactaria na sua vida, mas ao meu ver, não é um valor que a gente pega, amassa e joga no lixo. Mas, claro que essa é uma decisão sua. Então, assim, eu também tenho essa abordagem de deixar o cliente muito livre para tomar a decisão e Não se é sentir pressionado, né? Você exato, apresenta o número para ele, isso já é uma. exato, Uhum. exatamente. Então, assim, aí ele foi imediatamente, já ficou maluco, quis ir atrás do laudo, já foi, já foi atrás de resolver tudo. Então, assim, às vezes E aí eu o dele, falo tanto sobre a isso. isenção quanto a recuperação, aí você fez os últimos 5 anos. Exatamente, E você exatamente. lembra quanto valor que deu a recuperação nos últimos 5 anos? Ai, eu não lembro exatamente. Por Eu não lembro cima. exatamente. Mas assim, era por volta de uns 5 mil e poucos por mês. Aham. Aí 60. vezes 12 vezes 5. Então Aham. foi Dá um valor bastante, né? considerável, entende? Foi um valor considerável. Dá uns 60 por ano, né? 5 vezes 6, 30, dá uns 300, É, mas a 300 e Selic em pouquinho. cima disso, mais de É, 300 mil, né? De um aposentado.
de uma aposentada que estava, Imagina, né? Quando ele vê isso, fala assim: não, não acredito que eu. gente, não é possível. É. Então, foi exatamente o que aconteceu. E aí, no caso, a mulher dele, né? Quando eu falo que a mulher ela edificou lá, é verdade. Ela foi que disse: não, não tem isso, vamos fazer assim. Ela foi que pressionou, então acabou que deu tudo certo. Mas, no geral, acontece muito isso, né? As pessoas elas estão muito fechadas e habituadas ao estilo, ao padrão de vida que tem, justamente por conta dessa conformidade com o que acontece. Então, quando vem uma oportunidade, uma mudança geracional, como a reforma que a gente está vivendo hoje, Sim. serve como esse gancho de oportunidade aí de acesso a esses negócios em que você consegue, com essa iminência de mudança, esse fator de necessidade de ajuste, você consegue entrar e perceber que já há muito tempo as coisas não estavam indo muito ok, que já dava para ter diluído isso, mas que ainda assim ainda é possível recuperar ou não, etc. Mas aí você vai pontuando e ajustando e tendo esse momento de 5 anos em que vai ter, né, esses duplos sistemas aí coexistindo, as pessoas conseguem dirimir esse impacto de maneira mais diluída, mais Hum, suave, né? Então, ela vive com o sistema hoje já pagando menos, aí pagando em paralelo o outro, mas já vivendo os benefícios disso. E tudo isso gera uma sensação de que ela não está pagando a mais, pelo menos no outro, né? Então, isso tudo tem sido bastante oportuno para mim na abordagem com o cliente em si. bacana. E como é que você enxerga, já então entrando no tema aqui da reforma tributária, né? Como você falou, é uma mudança que vai impactar todo mundo, né? Não Sim, mexe com todos os tributos. A gente vai ter uma live semana que vem explicando melhor o que, que muda e o que, que não muda, mas os tributos que ele mexe, que são os tributos sobre o consumo, né? E atinge todo mundo, tanto pessoa física quanto as empresas, grandes ou pequenas, todo mundo, né? E como é que você tem enxergado essa reforma tributária? Vai trazer, você acha, mais perspectivas, melhores, mais oportunidades para nós trabalharmos? Como é que fica essa situação, assim, um panorama geral da sua visão? assim, eu sou bem crítica com relação à análise da reforma, especialmente porque eu me coloco em vários lugares. Então, tudo depende da perspectiva de quem está analisando, né? Essa reforma, propriamente, ela é uma coisa que vem sido discutida há mais de 20 anos. Então, longe de ser algo amador, Uhum, longe de ser uma coisa sem embasamento, é algo que tende a melhorar a vida do Brasil, isso é fato, a vida do brasileiro como um todo. Mas isso vai custar para empresas, né, e alguns outros contribuintes, algumas pessoas físicas. E daí é que surgem as oportunidades para os advogados. sim. Então, assim, eu sou totalmente a favor da reforma, não só como advogado tributarista que uso isso como um gancho em que Uhum, eu posso acessar meu cliente, mas como contribuinte, como sim. alguém interessado, como brasileira, eu sou a favor. Embora ela não esteja no seu modelo perfeito, né, na sua tecnicidade final É. maravilhosa, não, mas eu acho que isso tudo vai sendo progressivamente aprimorado com o tempo. É uma mudança sistêmica, então tudo que envolve uma mudança dessa repercussão tende a ter falhas e tudo mais, mas honestamente eu vejo que gera uma imensa oportunidade não só para o profissional do tributário, quanto para o próprio brasileiro que a médio e longo prazo vai se beneficiar com isso. Uhum. Mas aí realmente é difícil convencer o empresário que vai pagar o dobro disso, né? E daí é que vem a necessidade do advogado de tentar amortecer esse impacto, porque é isso, não tem o que fazer. Para a grande Tentar, maioria vai aumentar a carga tributária, né? Porque exato, essa reforma ela traz uma unificação de tributos, né? Então, os tributos da União, PIS e COFINS,
vão virar CBS, e o do estado e do município, ICMS, ISS, vai virar IBS. Todos os setores, né, vão recolher a mesma alíquota, né, o mesmo percentual. Então, o setor da indústria vai recolher o mesmo percentual que o comerciante, que o prestador de serviço, né? Então, a gente vai ter uma maior uniformidade nesse ponto. Mas aí acontece que, para que ele possa reduzir o impacto dessa alíquota, né, porque é um tributo não cumulativo, Uhum. ele tem que ter certas despesas, né, e organizar essas despesas para poder abater desses valores, né? Exato. Principalmente o prestador de serviço, que normalmente a gente não tem matéria-prima, assim, né? Nós advogados mesmo, né? Exatamente. Não temos matéria-prima, o nosso valor é o trabalho, né? E se nós temos outras pessoas, são empregados ou funcionários que nos ajudam, não gera direito a crédito, porque não é matéria-prima, não é insumo, não é nada disso. Exatamente. Então, há uma perspectiva de um aumento de carga Considerar. tributária considerável, e que aí isso é o gancho, né, que você utiliza para falar assim: precisamos olhar, precisamos. Olhar, acessar aqui, ver o que que dá dos outros impostos, embora esses aqui pareçam que não tem muito jeito, mas dos outros, o que que a gente pode fazer para, né, tentar criar aqui uma brechinha de gordurinha para queimar aqui de amortecimento disso tudo. Então, aí quando eu uso a reforma como um gancho, dificilmente eu olho para PIS, COFINS, né? Eu olho para os outros. Então, Uhum, imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro. É isso, porque você tem pouco a fugir do que vai mudar. Mas uhum. as outras adequações é que vão realmente, talvez, gerar um amortecimento, né? Impactar nesse aumento aqui, pelo menos Uhum. a priori. A priori. Agora, isso sem falar nas empresas do Simples Nacional, né? Assim, mais de 80% das empresas no Brasil estão nesse regime simplificado, que é para quem fatura até 4.800.000 reais por ano, que é o Simples Nacional. E aí até eles falam assim: ah, eu sou pequeno, eles não têm advogado, eles não têm um tributarista, é só um contador que preenche lá a guia dos Tá? tributos, né, e paga. E aí as empresas do Simples Nacional, elas vão precisar ainda mais, né, e já devem se preparar isso, um planejamento, porque elas podem optar, né? É algo bom, porque elas têm uma opção, mas por outro lado, é algo que demanda que alguém analise se elas vão Exato, optar esses novos tributos em separado, né? Ou se elas vão manter do jeito que está hoje. Isso tudo depende de qual que é a margem de lucro dela, quais despesas ela tem para bater, exato. número de funcionários, né? Não dá para olhar só na margem de lucro, tem o número de Tá. funcionários, porque no Simples Nacional, folha de pagamento está lá dentro, e se eu sair, aí eu tenho que pagar um tributo em cima da folha, né? A gente faz uma análise de vários tributos em cima disso. E eu acho assim que, Exato. nesse momento, inclusive, para essa análise, as empresas do Simples são aquelas que manifestamente não precisa nem exercer muito raciocínio para falar assim: eu vou precisar de alguém que olhe para mim onde é que eu vou ter que ficar nesse sistema, né? Com certeza, com certeza. E é muito difícil quando se é tributarista e você tem esse mundo, esse oceano azul de empresas que estão no Simples, com uma cultura de ignorância fiscal que faz parte do país como um todo. Uhum, Entrar nisso sem parecer que você está querendo sabotar o contador dele. Porque é uhum, isso, essa resistência é enorme. Então, assim, eu trabalho com uma empresa que tem relação pessoal com o contador. E aí, o primeiro contato foi uma barreira imensa para fazer uma simples adequação de equiparação hospitalar, uhum. sabe? Uma coisa muito simples, que era só fazer um registro na junta comercial, uma coisa simples, a adequação das escrituras contábeis, e ainda assim veio toda uma resistência, uma barreira. Então, assim, são vários obstáculos que o Como profissional aí tem você que pegou ultrapassar. e aí você pegou uma coisa que muita gente
enfrenta. É natural. Quanto mais relação, né, do empresário com o contador, mais próximo, está comigo há 20 anos e tudo mais essa resistência, mas a gente vai utilizando mecanismos para quebrar. Então, você falou assim: eu tive que superar essa resistência. Como é que você fez para convencer o empresário, o próprio contador, de que aquilo não era desprestigiar o contador ou tirá-lo da jogada, vamos dizer assim, A né? primeira coisa é incluir ele, né? Porque assim, ele não faz o que eu faço e eu tô muito longe de fazer o que ele faz. Então, Uhum, assim, eu deixei muito claro, tanto para ele, que eu não era uma ameaça, que eu não tenho um parceiro contador, embora eu tenha, não era o uhum, caso, não era do meu interesse, né? A relação que ele tinha com o cliente era muito mais importante de manter. E que eu estava ali só para como um complemento especialista mesmo. Era uma especialista para complementar aquela relação. Nada mudaria entre ele e o cliente dele. Então, tanto que no meu relatório da consultoria que eu fiz da equiparação hospitalar, eu fiz um anexo especialmente para o contador. E uhum. ele teve acesso a isso, era um tutorial, um passo a passo. E eu me coloquei à disposição, sempre muito transparente, muito aberta a isso. Aí o contador veio um dia, me ligou e falou, eu falei com ele muito, né, muito à disposição, porque infelizmente a barreira é essa. E havia detalhes do trabalho que eu dependia que ele executasse para poder dar tudo certo. As escriturações contábeis, quem faz é ele, quem assina é ele. Então, é compreensível também, daí a importância do profissional também ser resiliente nesse lugar, né? Ter essa humildade também de entender que é compreensível essa resistência. Isso Sim. gera uma responsabilidade para ele. Não Uhum. é uma arte que você vai começar a desenhar aqui e aí o outro vai ter que executar e dar um jeito e depois se der ruim ele se ferra. Então, não, você entende que ele tem total direito de pelo menos entender o que está acontecendo e de onde você tirou aquilo e o que, que você está fazendo. Mas Mas isso depois de você fechar o contrato, isso foi depois. Para o porque só vou deixar cliente, claro para o pessoal, você não vai explicar para o contador exato. passo a passo antes de fechar o Exato, contrato não, com o não, cliente, não, né? não, isso foi bem depois, não, pelo amor de Deus, aí você entrega os ovos de ouro. Não, foi depois. Uhum. Mas para o cliente, antes de fechar o contrato, eu percebi uma revolta, né? A pessoa ficou, ai, mas por que que meu contador não viu isso? Como que não sei o quê? Eu, não, olha, é totalmente compreensível que ele não tenha tido essa, esse insight, enfim, ele não tem acesso a isso, ele administra muitas contas, mas, além disso, isso requer um conhecimento específico, né? Imagine, você é médica, você se forma como médica. Isso quer dizer que você sabe de tudo? Não, você não é nada. Então, quando você se forma médica, você não é nada. É preciso fazer uma residência, é preciso se especializar, é preciso, né, entrar dentro de uma área com muita segurança. Então, é basicamente isso. Ele é um contador e ele faz registros. Ele não teria como saber disso. É uma Uhum. tese que um contador tributarista, um advogado tributarista vai ter acesso. Apenas. Não tem como. Né? E aí isso fez com que a pessoa confiasse no meu trabalho e fez com que a pessoa também confiasse no trabalho do contador. Sim. Então, no geral, você não chega com uma destruidora de lares, né? Você entra com uma abordagem diplomática e mediadora e consegue fortalecer todas as relações e no fim das contas sai com todo mundo feliz, com o cliente pagando menos, o contador mantendo o contrato dele, fazendo um serviço, embora isso gere mais trabalho para ele, Uhum. mas ele conseguiu manter o cliente dele e eu fiz meu cliente feliz e tá tudo bem. Então, é isso. E eu gosto muito desse exemplo dos médicos, porque às vezes é essa visão. Ah, o contador faz tudo. Mas então, o exemplo do médico é exatamente isso. Você tem o seu médico lá de confiança, médico de família, etc. Você vai precisar de uma neurocirurgia. Vai fazer com ele? Exato. Porque ele não é especialista nisso. A especialidade dele é outra, né? Então, você vai procurar
um neurocirurgião. Então, falar de neurocirurgião, de cardiologista para uma cirurgia, alguma coisa assim, comparado com aquele seu médico de família, de confiança, é a mesma coisa. Ele me ajuda, ele me resolve no dia a dia ali, precisa estar. Mas isso aqui é uma coisa muito específica, né? Então, isso ajuda a comparar que não é um desprestígio do contador e que nem era uma obrigação Exato, dele fazer isso, ele não foi, né, exatamente, naquele momento. Então, isso acho que exatamente, quebra barreiras, inclusive, para ganhar o contador para o nosso lado, né? exatamente. Em relação a isso. É o que eu costumo dizer, não é do meu interesse tomar o lugar do contador, ele tem um CFC, uma coisa que eu nunca terei enquanto eu não me formar em contabilidade, então ele tem essa autoridade para assinar uma escrituração contábil, eu não tenho, então não é do meu interesse de jeito nenhum vender um contador meu ou coisa do tipo, não. Uhum. Inclusive, eu prezo pela manutenção das relações, entende? Numa clínica em que ele tem um contador há 20 anos. Gente, esse médico ele manda só o nome, ele emite a nota porque ele sabe o que é a nota. Então, Uhum. assim, eu jamais vou comprar um problema que eu não sei abarcar, entende? Aquele cliente ali, ele está muito bem assistido por por aquele contador. O que ele precisava era só de um advogado para orientar as relações ali. E pronto, feito o meu trabalho, fim. Eu Sim, mantenho e tudo bem. e Ou tudo bem. ainda vamos ver outro ponto aqui, seu médico, porque tem a questão do ISS fixo, né? Porque se ele fez equiparação hospitalar, ele está no presumido. Se ele está no Isso. presumido, tem toda uma questão de ISS fixo, né? Que é um tributo menos, né? É uma forma tributária menos onerosa para sociedades uniprofissionais. Ah, mas ele é sociedade empresária. Bom, a gente pode discutir isso judicialmente, porque tem uma discussão, né? E tem decisões do STJ a respeito disso. Então, qualquer área a gente consegue identificando ainda novas Exato, oportunidades, né? Tem exato. Aí depois que você finaliza uma coisa que dá certo, que o cliente confia em você, ele viu que nada de ruim aconteceu, ele mantém a relação dele com o contador dele, aí você vai introduzindo justamente a esteira de produtos que você fala, e daí Uhum, você vai, inclusive, enquanto analisa as documentações, percebendo outras oportunidades, sem intenções, né? Às vezes você tem aquele insight, olha, que daria para fazer isso? Será? Vamos ver. A gente vai ali sozinha primeiro e depois leva isso para o cliente. Mas essa metodologia que você ensina no curso, tanto da abordagem, quanto da tratativa com o cliente, quanto da prospecção, tudo isso é fundamental, foi fundamental para mim, para eu adquirir essa confiança de saber o que eu estava fazendo, né? E sem medo, e mesmo quando não dava certo também no contato, eu adquiri a experiência, mas sempre pensando que, não, todo jogo, nem todo jogo é ganha-ganha, né? faz Então, parte, né, gente? faz Sempre falo, parte. levar ou não faz parte, né? Exato, e aí às vezes você pensa, não, se a técnica fosse boa, se o método fosse bom, daria sempre certo, não sei o quê, nananã, mas não é isso, né? O método é bom justamente para você perder essa resistência de procurar o cliente, de falar com ele, né? Se a Então, pessoa, um vendedor de uma loja, se entrasse o cliente e não comprasse, ele fala assim: ai, não adianta, não vou mais ficar aqui na loja. Não, já né? era, já era uma profissão. Ai, já era. Inclusive, essa tese, nessa oportunidade das clínicas médicas, a gente é um dos temas que a gente trata na nossa semana da prática tributária, porque é um tipo de coisa que tem clientes em todos os lugares e não deixa de ser uma porta de entrada, né, também para Sim, outros serviços para aquela clínica. é um cliente bem acessível no geral, né? Porque ele tende a ter a disposição de investir, é um cliente que normalmente costuma receber bem. E aí ele que trabalha com consulta, ele sabe o valor da consulta. Então ele tem mais disposição e disponibilidade para pagar aquele serviço ao invés de só pagar em êxito, né? Então ele já consegue ter essa consciência. E daí ele também tem um fator ambição
um pouco mais acentuado do que algumas outras áreas. Então, quando ele percebe que talvez o concorrente dele esteja fazendo isso, né? E isso pode estar prejudicando na maneira como ele investe em equipamentos na clínica, ou na própria formação pessoal, ou na própria qualidade de vida dele mesmo, tudo isso gera elementos para essa tomada de decisão, né? De fazer essa equiparação. É verdade. Inclusive, isso é um ponto, né? Para qualquer que seja a oportunidade, nós mencionarmos que a gente vive num ambiente de concorrência, né? Os profissionais desempenham trabalhos que são concorrentes dos outros. Então, se um deles está pagando menor carga tributária, né, ele consegue, deixa de ter dinheiro para investir em melhorias, ou, né, se é uma questão até comercial, o preço dele não fica competitivo, né? Exato, O outro consegue baixar o preço, já que paga menos tributos, né? Então, isso exato. são formas também da gente convencendo o cliente. Às vezes ele fica meio desconfiado, porque é isso, né, gente? Não é que você chegou lá e o cliente, beleza. Não, a gente tem toda uma conversa, né, com toda a humildade, com toda a compreensão e de esclarecer para ele. E muitas vezes uma coisa que ajuda bastante é você mostrar que o outro está fazendo. Não necessariamente o vizinho dele, mas se você traz matérias de jornais, né? Sai muita coisa no Valor Econômico, por exemplo, Uhum. né? Você mostra assim, as empresas estão fazendo isso, para mostrar até que aquele seu trabalho é um trabalho que você não tirou da cartola, né? Exatamente. Você Então, não as está empresas inventando moda. não estão inventando, as empresas estão fazendo isso, os profissionais estão falando sobre isso, né? Então, isso é algo importante e algo que traz segurança, né? Porque realmente Exato. existem, infelizmente, existem pessoas que cometem fraudes, né? Sim, com Que não certeza. são nem tributaristas, eles se apresentam, falam que vão recuperar um determinado valor lá, faz qualquer coisa e deixa em Exato. conta do cliente. Então, às vezes ele tem medo disso, seja porque ele já passou por isso, seja porque ele viu na mídia que aconteceu isso. Então, quando nós vamos fazer uma recuperação, até outro dia uma aluna me perguntou, professora, diante desse cenário que acontece, às vezes, essas fraudes, como conquistar a confiança do cliente? Né? Mostrando, eu falo, mostrando que aquilo que você está oferecendo para ele tem um fundamento, né? Que quem faz essas fraudes normalmente chega, vou examinar aqui, você tem X para recuperar. Não fala de onde tirou, não fala por que tirou, não fala, né? Não mostra esse cálculo do que ele traz. Então, a gente mostrando isso, falando, não, isso aqui é uma tese, que olha só, está pacificada, né? As empresas vêm fazendo, e você vai mostrando matérias e fundamentos para aquilo ali, como você falou ali em relação ao aposentado, você faz um cálculo por cima, geralzão, não precisa ser um cálculo exato naquele momento, né? Para mostrar para ele da onde vem aquilo. Isso tudo vai conquistando essa confiança, né? E gerando essa Exato. credibilidade, que é um trabalho sério, porque muitos têm medo, né? Exato. Inclusive, eu até fiz um vídeo no meu Instagram essa semana sobre essa fraude que teve uma grande repercussão aí, que saiu na mídia sobre a Operação Obsidiana, né, de uma empresa de consultoria, e na hora meu marido até pensou, eita, agora ninguém vai confiar mais em tributarista. Eu disse, não, de jeito nenhum, agora é que a gente tem que dizer, apoiar que essas operações existem, que vêm, que trazem à tona esse tipo de fraude, né, explicar que um dos motivos que isso facilita, que propicia o acesso ao cliente é justamente a ignorância fiscal no país. Então, quanto mais informação, mais Uhum. acesso, mais transparência o profissional passar para você, maior é a rede de confiança que você pode dar a ele. Então, É, eu acho que é por aí até essa mesmo. conscientização, né, do cliente. Olha, chegar um profissional, falar que vai recuperar valores estratosféricos, sem te dizer como que Da chega aqui, onde? te mostrar que aquilo ali, né, é algo lícito, é algo que existe de verdade que as pessoas fazem, desconfie, né? Exato. O Desconfie. brasileiro médio ele já tem uma resistência a processos judiciais, ele já não quer mexer com. Imagine processar a União, o fisco. Meu Deus, isso gera um pânico na maioria das pessoas. Mas quando você vê que
quando você mostra, né, que isso é a medida adequada, que essa é a forma de você acessar um direito que ele foi violado, que ele tem esse direito a receber esses créditos para trás, tudo isso é, gera a segurança e a maneira, a medida mais acertada aí de gerar confiança e transparência. E que isso vem sendo feito, né? Para não achar assim, sou eu o doido que vou processar a União. Não, olha só, as pessoas Exato, fazem isso. Aquilo que você está pedindo de volta é um negócio que você já declarou e já pagou. O fisco sabe daquilo, você não está exato, trazendo à tona nenhuma novidade para ele, né? Então, é seu exato, direito, previsto em lei, na Constituição. Isso é uma conscientização. Por isso que a gente não pode ter pressa de também achar que na primeira conversa vai fechar. Tem cliente que exatamente. sim, tem cliente que não, né? Até a gente tem uma aula lá do nosso primeiro módulo, inclusive, onde a gente fala lá o método pensar tributário, de prospecção, etc. A gente tem aula de um convidado, que é o Regis, né? O professor Regis Dantas, e Sim, que ele tem um aulão lá no nosso curso, né, sobre vendas complexas. Isso é uma venda complexa, né? Não é uma balinha que você vai comprar ali, não é, é mais difícil, né, vender um carro ou um imóvel do que vender uma blusa, né? Então, exatamente. é a mesma coisa. O nosso trabalho é vender um imóvel, é vender um carro. Então, você conversa, tira dúvidas, deixa ele pensar, retorna para ele, né? Em relação a isso, né? Então, exige a nossa conscientização para também. Ah, não quis, vou desistir. Não, o que foi que foi o obstáculo? Analisar essa reunião, né? Como você disse, mesmo aquela que talvez não tenha dado certo, em que ponto ele paralisou, né? Se foi alguma coisa que eu falei, foi alguma coisa que eu não soube, deixei ele na insegurança, foi um medo que ele tem e eu não soube derrubar, né? Quero quebrar aquela objeção. Então vamos ver como é que eu faço para melhorar isso, né? Seja para trazer de novo para ele, seja para levar para outro cliente, sabendo que existe essa objeção e, portanto, sabendo como superá-la, né? A gente vai aperfeiçoando a nossa Exato. O que também. acontece na maioria das vezes comigo é que eu falo, eu jogo a ideia, eu lanço, eu explico, eu digo que isso não vem do nada, que isso é costumeiro e as pessoas vêm falando e eu saio. Eu me coloco à disposição, passo meu contato, estou aqui à disposição para qualquer dúvida, mas eu não sigo naquela insistência, sabe? Porque Uhum. o que me chega bastante é justamente esse desconforto das pessoas em ser o tempo inteiro bombardeado com alguma coisa, com um anúncio, com um Instagram, o tempo inteiro alguém vendendo uma promessa, vendendo. Então, assim, Uhum. quando você está diante de alguém que mostrou que sabe, mostrou que tem domínio sobre aquilo, e ela não está interessada em te, enfim, não é um jogo, não é Não é o telemarketing, né, que fica ali. é, Ela, né? exato, mas não é aquele joguinho de ficar, eu não estou mostrando que. Não, é algo muito natural. Você deixa seu cliente livre para ele te Hum, procurar. E pronto, ele vai te procurar. 99% das vezes ele vai te procurar, porque a coisa que mais todo mundo detesta é aquela sombra atrás de você numa loja, te é. seguindo. É essa penca de anúncio que a gente tem o tempo inteiro nas redes sociais, sabe? É o tempo inteiro alguém parecendo que quer tirar proveito de você. Então, quando você dá a entender, a primeira coisa que você passa para ele é essa sensação de que ele está seguro na decisão dele, de que você não tem a menor intenção em tirar proveito, em ganhar seus honorários em cima dele, embora seja, mas não é com essa intenção ruim, porque é apenas seu trabalho, pronto. Ele vai te procurar. Você vai ser a pessoa que mais vai passar credibilidade para ele, acredite. E eu, pessoalmente, sou a exterminadora de anúncios do Instagram. Eu fico lá denunciando, porque eu não gosto de me sentir o tempo inteiro invadida, né? Uhum. Então, eu passo dessa minha vivência pessoal, dessa minha perspectiva pessoal de mundo para o meu cliente. Eu digo, não, gente, ninguém gosta disso. Aí, embora algumas pessoas sejam mais travadas e só vai no empurrão, a maioria delas gostam de tomar a decisão por si só, ou pelo menos sentir que estão tomando a decisão por si só. Então, para mim, por isso que a minha abordagem é essa. Ela é mais discreta, até com relação a valores, né?
quando você trata com a pessoa física, por exemplo, um idoso, que é uma pessoa que naturalmente é mais vulnerável, que está ali sendo mais refém, mais objeto de todas as Igual. tentativas de golpes do mundo, ele é mais desconfiado, ele é mais arredio, né? Então, é uma pessoa que já é de uma outra geração, que tem uma resistência muito maior em passar dados, telefone, CPF, qualquer coisa. Então, é justamente por isso, é uma série de traumas. Então, você precisa ter uma abordagem personalizada para cada cliente. Né? Quando eu Uhum. trato com uma empresa, quando eu trato com uma pessoa física, quando eu trato com um médico. Então, tem uma Brenda para cada um deles. Né? Então, assim, é bem personalizado isso. Mas isso tudo você só vai ganhando o trato com o cliente com o tempo. E Né? você não vai Então, aprender se não der o primeiro passo, né? Porque é isso. exatamente. Você vai tratar como você diz, a gente aprende fazendo, né? Exato. Inclusive a Exato. prospecção. Então, eu não sei prospectar, mas você já tentou? Já analisou quais foram os pontos negativos? Qual foi a brecha que não deu certo para você corrigir, né? A gente vai, se não der o primeiro passo, não vai ter resultado mesmo, né? E não começa nunca. Exato. Exato. E às vezes a gente tem uma barreira muito grande que é a vergonha do próprio meio, né? Eu tinha uma barreira, embora eu tenha começado no tributário começo do ano passado, já com consultorias, com essa parte de planejamento tributário em si, Uhum. eu tinha uma barreira que era a divulgação disso em redes sociais, né? Então, assim, eu pensava, gente, vamos devagar. Ai, eu não vou ter apoio, eu não sei o quê. Ninguém quer ouvir falar sobre tributário, ninguém gosta, gente. Imagina, a pessoa que já se formaram comigo, que são advogados, que são do direito, achavam tributário um saco na faculdade. Imagina eu aqui no Instagram. Então, assim, tem muito disso. Mas você vai com a cara e com a coragem e acredite. Daí você descobre que tem quem queira ouvir, tem quem queira ouvir você, tem quem queira Uhum. ouvir sobre o assunto. Então, fora a possibilidade de você sair daquela bolha, porque você analisa isso, você pensa com essa cabeça quando você olha só para a sua bolha, mas você não percebe que ali você vai muito além dela. Então, com muito pouco tempo de Instagram, de produção de conteúdo sobre tributário, enfim, eu tive acesso a uma série de profissionais de outros estados, a um monte de gente me mandando mensagem, pedindo oportunidade de parceria, etc. Eu fiquei, gente do Qual é céu, o olha seu só. arroba, Brenda? Meu arroba é Brenda Pessoal, Viapino. é seu nome, né? Brenda É, Evia. tudo É. junto, Então, sem então, alegorias. assim, olha, quem quiser aí, ó, parceria, né, contato, ver como é que ela faz nas redes sociais para se inspirar também, né? Então, isso é muito bacana mesmo, né? E, inclusive, essa questão de parcerias, que é um caminho excelente, né? Porque as pessoas não dominam o tributário, são poucas pessoas, como você diz, o pessoal da faculdade não gosta, acha difícil e etc., vai para as outras áreas, onde ficam ali, né, cheio de Geralmente, consciência. E aí eles, tendo um cliente que às vezes tem uma oportunidade, eles não sabem fazer. exato. E Né? geralmente são áreas que combinam com o direito tributário, né? Geralmente é direito de família, aí tem direito do agro. Então, assim, tem várias, direito societário, tem várias portinhas ali que você vê que não são tão distantes quanto eles mesmos imaginam, mas É que às verdade. vezes você precisa mais deles do que eles de você. Eu uso bastante um amigo que é contratualista, ele faz contratos maravilhosos, então Uhum. e assim a gente vai construindo relações e construindo, inclusive, um trabalho mais eficiente, um trabalho mais profissional, um trabalho mais bem feito mesmo para o cliente, porque no fim das contas é isso que interessa, é a Uhum. qualidade do produto. Eu, Exato. como tributarista, eu não sou a melhor contratualista do mundo, eu não sou a melhor especialista em direito de família, eu não sei nada de direito societário nas minúcias, né? Então, E assim, eu idem, a gente não, nós escolhemos, né, nos especializar, nós somos aquele neurocirurgião. Então, se nós precisamos de um exatamente, cardiologista, de um gastro, são nossos complementares, né? E o legal com as parcerias é que
mesmo você sendo sozinho, tendo um escritório pequeno, você consegue entregar o que a gente chama de full service, que é Exato, tudo que o cliente precisa, né? Com pessoas de sua exatamente, confiança, né? exatamente. Uhum, muito legal. Muito legal, Brenda. Olha, adorei conversar com você. Tenho certeza que o pessoal aqui teve muitos insights, né? Porque essa visão de prospecção, né? Os passos, os desafios, para as pessoas saberem que sim, existem desafios, isso é normal para todo mundo, né? Mas existem mecanismos para a gente evoluir, para a gente superar, e esse estímulo para dar o primeiro passo, para começar, como você falou, né? Você, apesar de já ter um conhecimento técnico, né? Mesmo assim, você se sentia tão insegura de e agora? Mas vamos colocar o pezinho na água, né? Vamos colocando esse pezinho na água que a gente vai aprendendo a nadar. Então, fica aí um estímulo para todo mundo para, né, começar a enxergar quem está ao seu redor, começar a enxergar essas oportunidades, começar a enxergar qual é o melhor caminho para você, inclusive nas lives da semana que vem, e principalmente na nossa semana da prática tributária, que vai ser do dia 12 a 15 de maio. A gente vai dar essas várias oportunidades aqui. Vamos falar de aposentado portador de doença grave, vamos falar de execução fiscal, vamos falar da tese das clínicas médicas, para você começar a ver como funciona isso e essas pessoas que estão ao seu redor, né? Seu médico, por exemplo, pode ser o seu primeiro cliente, né? Isso sem falar no gancho da reforma tributária, que é uma coisa que você pode falar com qualquer pessoa, né? Sobre Exato, isso, que ela vai ficar nesse momento, sabe aquilo que antes ninguém gostava, né? Que era o tributário, como você falou? Aí você falou, a exatamente, reforma tributária vai mudar as coisas, tal. Ai, meu Deus, e aí, como é que vai ficar minha tributação? Aí eu que tenho um imóvel alugado, e eu que tenho, né? exato. É assim. Entra o modo, abre o modo desespero. E aí é o seu papel acalmar. Calma, vamos aqui, vamos entender a melhor maneira, vamos encontrar o melhor caminho, e daí você consegue oferecer as possibilidades e as oportunidades. Muito bom, Brenda. Quero agradecer imensamente pela sua participação, pela colaboração aqui, falar para todo mundo seguir a Brenda lá, se inspirar no que ela faz, parcerias também, né? E estarem conosco aqui na nossa semana que vem, nas nossas lives de aquecimento e principalmente no dia 12 de maio. Bota aí na sua agenda, não vai perder essa oportunidade. Veja que a Brenda começou com o quê? As O aulas YouTube. gratuitas. Ela, né, desde o início do ano passado, ela advoga, ela entrou no nosso curso agora, em fevereiro, né, início deste ano, ou seja, ela um ano aí fazendo com as aulas gratuitas, o que significa que aproveitem, tá aí a oportunidade para vocês, tá bom? Brenda, muito obrigada, né, de Muito coração. obrigada a você pela oportunidade, pelo excelente trabalho que você desempenha, principalmente pelo curso. Mas estou muito feliz de ter tido essa chance de estar aqui com você pessoalmente, pertinho aqui, mesmo que por vídeo. Virtualmente, ainda vamos nos É, encontrar pessoalmente, mas Brenda, muito obrigada mesmo de coração. Desejo cada vez mais sucesso para você, né? Para todos vocês. Um grande beijo e uma ótima noite para todo mundo. obrigada. Tchau, tchau.